Primeiramente, eu queria desejar uma boa noite a todos e agradecer ao professor por disponibilizar um pouquinho do precioso tempo dele, que deve estar muito corrido ultimamente, por dar essa aula para a gente. Então, eu vou apresentar o professor doutor Leonardo Rigaud de Bom Jardim. Possui graduação em odontologia pela Fundação Educacional de Barretos, mestrado e doutorado em odontologia, área de concentração de fisiologia oral pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp. Possui pós-doutorado em ciências odontológicas aplicadas pela Faculdade de Odontologia de Bauru, onde atualmente é professor pesquisador. Tem experiência na área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, sendo membro da Associação Internacional para Estudo da Dor e faz parte atualmente da diretoria da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Professor, uma ótima apresentação para você. Eu agradeço, Maria Fernanda, é um prazer, agradeço o convite do Vitor e a todos da Liga de Diagnóstico. Aliás, falar em diagnóstico é uma coisa que muito me agrada, principalmente para alunos que estão sendo bombardeados nesse momento por uma série de apresentações que focam apenas em procedimento, em técnica, em habilidades, né? Então, quando a gente começa a se preocupar novamente com algo que precede tratamento, que precede abordagem terapêutica, isso muito me alegra. Parabéns por essa iniciativa de vocês, por esse grupo, né, que trabalha com diagnóstico. Eu acho que o futuro da odontologia está no diagnóstico, porque esse depende de conhecimento, de estudo, de planejamento, e o tratamento, de certa forma, embora também é óbvio que depende de tudo isso, ele quando a gente sabe o que está tratando, fica muito mais fácil para acontecer. Então, eu acho que a parte do diagnóstico ela é muito mais difícil, propriamente dita, né? E deve preceder sempre o tratamento. E quando a gente fala de diagnóstico em dor orofacial, a gente está falando na oportunidade que a gente tem de tratar algo que tem nome. E esse é um problema muito forte quando a gente atende paciente com dor, o que eu vejo muito, né? A maioria das pessoas que atendem paciente com dor, eles se preocupam apenas com a dor sendo um sintoma de que algo está errado no organismo e esquece, muitas vezes, que a dor pode ser o próprio processo, a própria doença que acomete o nosso paciente. Então, a nossa aula... Maria Fernanda, eu não sei qual é o tempo que vocês querem que eu fale, mais ou menos. Professor, em torno de 1 hora, mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá bom, Isso. Beleza. Então, ótimo. Na hora que vocês falarem, tá bom, se eu estiver falando muito que eu falo, aí vocês podem falar, pode me interromper, que essa aula tem começo, mas fim nessa área nunca tem, tá bom? Fiquem à disposição. Bom, então, quando a gente está falando, como eu disse para vocês, em diagnóstico, eu estou falando da oportunidade que nós temos de nominar que tipo de dor esse paciente tem. E, infelizmente, isso não é feito. Em geral, como eu estava dizendo, a dor ela é tratada sempre como um sintoma, sempre com as mesmas abordagens, sempre se preocupando que possa haver algo que sempre está errado na boca ou na face desse paciente. Então, a nossa aula ela vai ser pavimentada em o que eu devo saber, né, do meu paciente com queixa de dor orofacial. Então, é importante no atendimento desse paciente, para o diagnóstico, que a gente tenha a oportunidade de saber o que perguntar para esse paciente. Então, se eu não tenho noção do que perguntar, pouco eu tenho a trazer de benefício e diagnóstico desse paciente. Então, as perguntas bem direcionadas, elas nos permitem fazer um diagnóstico mais correto. Então, eu vou fazer alguns aspectos mais gerais, e num segundo momento eu vou falar basicamente de disfunção temporomandibular, que é uma dessas dores orofaciais, talvez a mais prevalente
né, depois das dores de origem dentária. Então, é fundamental que a gente entenda esse fenômeno, essas características do paciente com dor orofacial, por exemplo, com relação ao tempo de dor, né? Então, o início da dor. Então, existe algo que possa ser responsável pelo início, pelo desencadeamento desse problema, dessa condição clínica? Então, essa condição clínica, ela começou decorrente de um trauma, por exemplo? Eu fiquei muito tempo com a boca aberta durante um procedimento de extração dentária, durante um procedimento de tratamento endodôntico, ou não, essa dor, ela se iniciou há 15 anos atrás, e eu não tenho não tenho na minha memória nada que justifique o início dessa dor. De repente ela apareceu e ela está comigo faz 10 anos. Então, isso é muito importante. Essa relação temporal entre algo que possa ter ocasionado a dor e o problema por si, né? O quanto que dura essa dor? Qual é a duração dessa dor? Essa dor, ela é uma dor em crise, intermitente, é uma dor que é contínua, que ela não desaparece nesse paciente? Isso tudo é importante, porque nós temos diferentes tipos de dor, e cada tipo de dor tem um curso clínico diferente. Então, se eu não tenho familiaridade com isso, eu vou ter mais dificuldade para dar nome ao problema, à doença que está cometendo o meu paciente. E qual é a frequência, a periodicidade dessa dor? Então, na hora do diagnóstico, é importante saber o quanto que essa dor ela é frequente. Então, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, ou quantas vezes a cada semestre, por ano, essa dor acomete esse paciente? Isso é importante porque isso vai de alguma forma, mostrar, né, o impacto que essa dor tem na vida diária do nosso paciente. Então, é diferente atender um paciente que tem dor uma vez por ano, de um paciente que tem dor, que relata ter dor mais de 15, 20 dias por mês. Então, o impacto e a abordagem terapêutica desses pacientes é totalmente distinta. Talvez um paciente que tem uma dor que acontece uma vez por ano, eu com uma medicação abortiva de dor, um analgésico, eu consigo tirar esse paciente da crise e pronto. Não. Num paciente que tem dor com periodicidade um pouco maior, talvez eu tenha que abordar esse paciente de outra forma, sem usar medicamentos analgésicos que só vão piorar a periodicidade desse problema. Então, é fundamental que eu entenda essas características discriminativas da minha dor. Onde ela está localizada? Então, é fundamental que eu tenha em mente, né, que nem sempre a localização, ela se dá no mesmo local da origem da dor, da fonte geradora de dor. Então, é fundamental que quem vai tratar e quem vai abordar esse paciente saiba respeitar a queixa do paciente, mas saber verificar se existe uma coincidência entre o local que o paciente se queixa com dor e a dor propriamente dita. Não é incomum encontrarmos dores que são percebidas pelo paciente, localizadas pelo paciente em uma determinada área da região orofacial, mas a sua origem é uma área totalmente diferente daquela onde o paciente localiza. E é fundamental que o paciente entenda isso, porque ele não acredita que isso possa acontecer. E ele não tem obrigação de saber, ele não é dentista. Vocês têm. É fundamental que eu pergunte para o paciente que eu tenha algumas informações a respeito de qualidade da dor. Então, retire isso do paciente. Pergunte como é a sua dor, como ela se dá. Ela é uma dor mais cansada, é uma dor em pressão, é uma dor que pulsa, é uma dor que dá choque, é uma dor que queima, é uma dor que tem períodos de latência, é uma dor que é empontada, que parece uma agulhada, que parece uma facada. Cada uma dessas informações discriminativas, ela me oferta, se eu tenho familiaridade com os diferentes tipos de dor, ela me oferta uma possibilidade maior de atingir o alvo, atingir o diagnóstico. O quanto que é intensa essa dor? Imaginem um paciente que tem uma dor intensa e que acontece no paciente, que acomete esse paciente mais de 15 dias por mês. Então, é diferente de uma dor que é intensa, por exemplo, mas que acontece uma vez por ano, que a crise é uma única por ano. Então, a intensidade, ela expressa
o quanto que aquela dor é severa para aquele paciente, o quanto que aquela dor incapacita esse paciente. E isso cada um vai dizer de acordo com o que isso é real para ele. Então, cada paciente tem um tipo de percepção daquela dor, que é subjetiva, que é uma experiência única e individual. Quais fatores aliviam a dor? Olha, quando eu faço exercício, depois que eu faço exercício, a dor é aliviada. Ou, não, ó, eu comecei a fazer exercício, eu tento caminhar, começa a doer. Olha, quando eu durmo, a dor passa. Não, a dor me acorda dormindo. Então, o que agrava? O que alivia aquela dor? Né? Olha, quando eu diminuo o apertar do dente, a minha dor melhora. Olha, a minha dor agrava ao final do dia. A minha dor ela é agravada quando eu acordo. Tudo isso são... A minha dor agrava quando eu mexo a cabeça para frente. A minha dor agrava quando eu toco o local. A minha dor agrava quando eu vou mastigar. Então, são perguntas importantes que podem direcionar, ainda não é o diagnóstico, mas pode direcionar para uma informação mais precisa. Alguns fatores associados, verificar a presença. Fatores associados que eu digo, se a dor ela vem com outros sinais clínicos, por exemplo, com pitose palpebral, com congestionamento nasal, com lacrimejamento, ou não, né? Se esse paciente, além das dores, quais outras regiões do corpo também são acometidas por dor? Ou seja, ele tem outras condições ou outros segmentos corporais que ele também relata dor? Existem outras comorbidades não dolorosas? Então, o paciente, como é a qualidade do sono desse paciente? Como é o perfil psicológico desse paciente em termos de ansiedade, estresse, depressão, né? Esse paciente, ele é um paciente sedentário, um paciente ativo. A gente sabe hoje que o exercício, gente, vocês não têm noção o quanto que a atividade... Aliás, o quanto que o estilo de vida saudável, ele é importante para reduzir essas características de dor. O paciente pode até ter diagnóstico, mas a frequência, a intensidade, ela parece ser reduzida em pacientes que têm estilo de vida saudável. Às vezes até é um tratamento não farmacológico mais eficaz para aliviar essas dores. O quanto que essa dor incapacita o meu paciente, então o impacto da dor nesse paciente. E, muito importante, né, algumas dessas respostas dos pacientes são importantes para que a gente descarte, muitas vezes, condições que podem ser riscos de vida ou até mesmo causar complicações mais sérias no nosso paciente. Então, um paciente que relata uma dor em choque repentina, ele pode ter um tumor que comprime ali a região do sistema nervoso central, ele pode ter um quadro de uma arterite temporal, que muitas vezes se confunde com uma disfunção temporomandibular, na região ali do temporal, que é uma condição que pode levar a uma cegueira nesse paciente. Então, é fundamental que a gente, nas perguntas que a gente faz para o nosso paciente, a gente descarte algumas condições que podem trazer prejuízos, consequências importantes para o nosso paciente. E aí, mas de nada adianta eu perguntar isso para o meu paciente se eu não sei onde eu quero chegar. Então, eu tenho que ter noção, por exemplo, quais são os tipos de dor que existem. Então, esse tipo de dor é uma dor provocada por um estímulo nocivo. Então, por exemplo, o paciente ele fez uma cirurgia e existe um estímulo nocivo lá que causou uma dor. E, por consequência, é um problema inflamatório. Então, existe ali uma lesão tecidual que mostra que aquele quadro clínico é de uma dor com característica inflamatória. Por que é importante eu saber aquilo? Para que a abordagem terapêutica ela envolva a redução do processo inflamatório, que é diferente de uma dor que tem características de disfunção do sistema nervoso somatosensorial, né? Então, uma dor inflamatória diferente de uma dor que se caracteriza por uma lesão, uma disfunção do sistema nervoso periférico ou central, né? Que é diferente de uma dor que pode ter características inflamatórias também, mas nem sempre, que envolve a musculatura esquelética, uma temporal, articulação temporomandibular. Eu tenho que saber diferenciar pelo tempo se se trata de uma dor aguda
ou se trata de uma dor crônica. Ou seja, uma dor aguda é uma dor que normalmente tem uma relação temporal com um dano tecidual. Então, ela está presente há pouco tempo no paciente. Já a dor crônica, não. É uma dor crônica que o paciente se queixa já há muito tempo, há pelo menos 6 meses, em média. E essa dor crônica, ela pode acontecer, ou o paciente se queixar dela anualmente, semestralmente, mensalmente, diariamente. Então, ela pode ser uma dor crônica infrequente ou frequente, altamente frequente às vezes. Eu tenho que conhecer as múltiplas possibilidades de dores orofaciais. Eu tenho que ter familiaridade, eu tenho que conhecer os critérios de classificação e diagnóstico. Não adianta eu só ficar usando sinal e sintoma. O que eu vejo muito é, o paciente tem um clique articular. Eu palpei aqui, o paciente tem dor. Isso não significa nada muitas vezes, né? É uma variação do normal. Às vezes é uma condição clínica sem qualquer importância para o paciente. Eu tenho que saber perguntar, né, a qualidade, a intensidade da dor para esse paciente também, como a gente já discutiu. Então, é importante eu saber, eu ter familiaridade com as características de dor para saber perguntar para o paciente. Perguntar do nada, sem saber o que eu vou fazer com as respostas dos pacientes, não tem qualquer importância ou não vai atingir o objetivo que deve ser atingido. Então, pessoal, pensando nisso, eu vou dar o exemplo para vocês hoje, né, das disfunções temporomandibulares, que se refere, então, a um grupo. Então, quando eu vou fazer o diagnóstico desses pacientes, que vocês já devem estar vendo muitas vezes na faculdade, aquele paciente que chega com queixa de dor, ou de um ruído articular, ou se reclama de um travamento aberto ou fechado, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Nós estamos falando, portanto, de um paciente de um problema, de uma condição clínica que se refere a um grupo de distúrbios que afetam tanto a TM quanto os músculos mastigatórios e estruturas associadas. Então, a primeira coisa para o diagnóstico é vocês saírem da caixa de achar que todo grupo, que toda disfunção temporomandibular é igual a outra. Porque se todas são iguais, o tratamento ou a abordagem deve ser igual para todos e, por consequência, a resolutividade deve ser igual para todos também. Mas não é isso que acontece. Então, quando eu destaco aqui que a DTM é um grupo, quando eu destaco que a DTM é um termo guarda-chuva, eu estou querendo dizer que eu posso encontrar nesse paciente uma série de distúrbios que podem vir sozinhos ou muitas vezes associados. Então, não é incomum eu encontrar, por exemplo, um paciente com um diagnóstico de uma mialgia, de uma dor muscular, em um músculo mastigatório, associado a um deslocamento de disco com ou sem redução. Então, não necessariamente a abordagem desse paciente vai ser única, vai ser individual. Então, é fundamental que eu entenda que esse distúrbio, que afeta ali por volta de 10% da população, ele não se apresenta nos pacientes da mesma forma, tá? Então, eu posso ter um paciente que a queixa é dor, eu posso ter um paciente que a queixa é um ruído articular, eu posso ter um paciente que a queixa uma dificuldade para abrir a boca, eu posso ter uma queixa de um paciente que relata que ele não consegue fechar a boca quando ele abre demais. Eu posso ter um paciente que relata que quando ele mastiga, ele parece que tem areia dentro do ouvido, né? Então, cada uma dessas condições, dessas queixas, podem me ajudar na hora do diagnóstico. E essa DTM, pessoal, ela as disfunções temporomandibulares são um grupo de dores, né, do grupo de dores musculoesqueléticas, que na região orofacial é a principal responsável pelas dores que não são de origem dentária. Então, depois da dor de dente, as disfunções temporomandibulares são as dores mais prevalentes. Então, atenção àquele paciente que chega se queixando na sua clínica de uma dor na região orofacial e que você descarta a possibilidade de ser dentária. A disfunção temporomandibular tem grandes chances
de ocorrer nesses pacientes. E essa disfunção, como eu estava dizendo para você, ela tem alguns sinais e sintomas. Olha, eu estou falando de sinais e sintomas, eu não estou falando ainda de diagnóstico, mas que são sinais importantes e sintomas importantes que a gente deve perguntar e que normalmente são aqueles que os pacientes mais buscam, mais se queixam no atendimento odontológico. Então, não é muito comum o paciente se queixar de dor na região da cabeça, ali na região do temporal, na região do masseter, na região da articulação, no ramo da mandíbula. Então, essas regiões são regiões onde os pacientes se queixam muito de dor na região orofacial. Com muito menos frequência, também alguns pacientes começam a reclamar que subitamente, repentinamente, eles começaram a ter limitação nos movimentos mandibulares, seja protrusivos, seja de lateralidade, mas o que é mais comum é uma limitação, é uma incapacitação para abrir a boca o quanto eles gostariam. Então, normalmente, esses pacientes, repentinamente, eles param de abrir a boca o quanto gostariam, e aí a gente tem que entender por que de repente, essa abertura bucal, principalmente, mas também os outros movimentos, algumas vezes, ficaram limitados, né? Não é um achado muito frequente no consultório, mas também acomete alguns indivíduos. Também não é infrequente a gente encontrar como queixa do paciente os ruídos articulares. E esses ruídos articulares, muitas vezes, eles são ruídos que vêm associado com dor, e aí, muitas vezes, a gente deve resolver a dor, que normalmente é o que mais incomoda esse paciente. Algumas vezes, esses ruídos, eles não são nem percebidos pelos nossos pacientes, e em grande parte desses casos, não há necessidade de fazer nada, né? E alguns ruídos, que a gente chama de alguns ruídos que o paciente ele tem vergonha social. Então, ele se sente um pouco constrangido de abrir e fechar a boca, porque faz um barulho muitas vezes audível, e isso o incomoda. Mas, de maneira geral, né, as disfunções temporomandibulares, elas têm essa tríade, né, ou esses principais sinais e sintomas que são para que a gente se alerte para uma possibilidade de confirmação de algum diagnóstico. De novo, o fato de eu ter uma queixa do paciente ou eu achar algo sem queixa no meu paciente não significa que o meu paciente tem disfunção temporomandibular. Sintoma isolado e um sinal clínico isolado não é sempre uma informação que me leva a preenche um critério diagnóstico para que a gente dê o diagnóstico. Então, isso é muito importante, vocês que são de liga de diagnóstico, sinal e sintoma, eles são importantes de serem investigados, mas nem sempre a presença de um sinal ou outro, sintoma, enfim, indicam sempre um diagnóstico de disfunção, qualquer de disfunção temporomandibular. E esses sinais e sintomas, eles variam com a idade, mas eles são prevalentes e aparecem em crianças, adultos jovens, adolescentes e velhos, e pessoas mais velhas. Então, os sinais e sintomas de disfunção temporomandibular, em diferentes intensidades, severidades, e também em diferentes tipos, acometem todos os pacientes, todas as faixas etárias. Então, embora a gente tenha uma prevalência maior entre os 20, 45 até 50 anos, nós encontramos cada vez mais disfunção temporomandibular, sinais e sintomas de disfunção em crianças e também com menor intensidade em idosos, né? Mas eles se diferenciam. Por exemplo, a dor, ela acomete principalmente adultos jovens. Alguns outros, por exemplo, o ruído, e aí nós temos alguns tipos de ruídos articulares, podem acometer, talvez por uma maior prevalência de doenças degenerativas, maior desgaste nas articulações, pode acometer as pessoas mais velhas, né? Mas, de maneira geral, como eu estou dizendo para vocês, esses
esses sinais e sintomas eles acometem, se diferenciando em termos de prevalência, jovens, adultos jovens, crianças, adolescentes e pessoas de melhor idade, ok? Mas como eu disse para vocês, nem sempre o fato de eu ter sinais de disfunção temporomandibular, sintomas de disfunção temporomandibular, vai me levar a preencher um critério de diagnóstico. Então, cuidado. A gente, quando trata de disfunção temporomandibular, por consequência, é óbvio que a gente quer reduzir sinais e sintomas, que são queixas dos pacientes, mas a gente trata algo que tem nome, que tem diagnóstico. Então, eu não vou tratar simplesmente baseado em sinais e sintomas, tá bom? Então, esse trabalho ele é muito interessante, é um trabalho de coorte muito grande que mostra que daqueles pacientes que relatavam ou que era encontrado sinal clínico de disfunção temporomandibular, apenas 10% desses preenchiam algum critério de diagnóstico, né, algum tipo de diagnóstico de disfunção temporomandibular. Ou seja, nem todo paciente que se queixa e nem todo sinal que eu encontro no meu paciente condiz ou se encaixa em algum critério de diagnóstico para a disfunção temporomandibular. Então, não se admite mais hoje a gente tratar paciente baseado apenas em sinais e sintomas. Mesmo porque, se eu fosse tratar sinais e sintomas, existem trabalhos que mostram que os sinais e sintomas de DTM acometem 40% a 60% da população. Mas, de maneira geral, por volta de 15%, 20% dessa população, né, é que vai necessitar realmente de um tratamento efetivo para disfunção temporomandibular. Tá? Então, cuidado. Vamos aprender que eu tenho que ter diagnóstico. Sinal e sintoma, eles fazem parte e formam um quebra-cabeça que dá um diagnóstico. Se não formar, não temos diagnóstico. E o que é mais comum, gente, já vou falando para vocês, não é incomum vocês, durante um exame clínico, sem o paciente se queixar de nada, vocês palparem, por exemplo, um músculo dele, eles relatarem, dói, e vocês falam, tem DTM. Cuidado, isso é muito comum. E, uma vez que o paciente não tem queixa, dificilmente eu vou me preocupar com esse achado clínico, que nada mais é do que um achado clínico pouco importante em termos de necessidade de tratamento e que provavelmente não fará parte de nenhum diagnóstico, não se encaixará em nenhum diagnóstico de disfunção temporomandibular. Ok? Bom, é importante vocês entenderem também que a prevalência de DTM, ela é mais comum em mulheres do que em homens. Podem perceber, né, que é mais comum na clínica diária mulheres procurarem isso, se cuidar em termos de disfunção temporomandibular, ou se queixarem de sinais e sintomas que podem ser decorrentes de uma disfunção temporomandibular, do que homens. Então, não é incomum vocês atenderem muito mais mulheres e ser muito difícil um homem aparecer no consultório para a gente atender com dores relacionadas a DTM. Isso não significa que ele não tem, né? Existe todo um contexto ali, né? Realmente a prevalência é maior em mulher, mas também nós temos que levar em consideração que o homem, diferente da mulher, ele procura pouco por cuidado em saúde. Ele se cuida muito menos do que as mulheres. As mulheres se preocupam muito mais com a saúde delas. Mas, além disso, nós não podemos descartar que, biologicamente, né, existe aí alguns fatores hormonais, genéticos, fatores psicossociais, socioculturais, que também aumentam, né, que potencializam a prevalência maior dessa condição clínica em mulheres em relação aos homens. É fundamental que eu entenda, quando eu vou atender um paciente com a DTM, no caso,
é importante que eu entenda o curso clínico da doença. Então, como em geral os diagnósticos de DTM se comportam clinicamente? Qual é o curso natural das doenças? Isso é fundamental para a gente ter paciência, ter sabedoria na hora de acompanhar um paciente, não só do diagnóstico, mas também no acompanhamento desses quadros clínicos, dessas condições clínicas. Então, dentre os diversos diagnósticos de DTM, o que a gente sabe é que o curso clínico de todos eles é benigno. O que significa isso? Em geral, as disfunções temporomandibulares, o curso clínico delas, ou eles são autolimitantes, ou eles não progridem, ou eles sofrem remissão espontânea. Então, alguns problemas de desarranjo ou de deslocamento do disco articular, dentro do complexo disco-côndilo, muitas vezes o paciente ele apresenta essa desordem, esse distúrbio de disco, mas ele não evolui para algo pior, né? Ou seja, o que a gente vê muito hoje, assim, olha, o paciente tem um disco deslocado, o côndilo toca no osso temporal, na cavidade glenoide, isso pode dar um desgaste ósseo. O que a gente sabe é que, na grandíssima maioria dos casos, isso não é verdadeiro. Então, esses pacientes, eles não evoluem para algo pior. É claro que a gente tem que controlar alguns traumas, se o paciente tem, que podem aumentar o risco de uma doença degenerativa, mas, em geral, são poucos pacientes. O normal é uma desordem, é um diagnóstico de deslocamento de disco, será autolimitante, ou seja, ele se desloca, ele se desarranja e ele fica assim, sem influenciar na função mastigatória do paciente, sem causar dor. As doenças degenerativas na TM, elas não são tão prevalentes, e a prevalência delas é mais comum em pessoas mais velhas, ou associado a algumas doenças degenerativas, artrite, artrose sistêmica. Então, na ATM, também o que a gente sabe é que, em geral, né, claro que a gente tem que tomar cuidado se o paciente tem hábitos, algum trauma que favorece uma maior degeneração óssea, enfim, desgaste ósseo, mas também, em geral, essas doenças, elas não progridem para algo pior, tá? E os distúrbios musculares, como as dores musculoesqueléticas, lombares, cervicalgias, elas evoluem de maneira benigna, em geral, sofrem remissão espontânea. Então, são aqueles pacientes que estão com dor numa sexta-feira e passam o final de semana bem, aí acontece, de repente, algum evento estressor na vida. Então, são pacientes que têm alterações musculares, mas que são latentes, que normalmente estão sem dor. Mas em alguns momentos que muitas vezes tem a ver com o estilo de vida do paciente, então, um paciente que se estressa, um momento difícil, ou tem um hábito, arranja os dentes de noite, aperta os dentes de dia, ou, enfim, algum trauma mais importante, então, que desencadeia uma dor que está dormindo, um músculo que tá tranquilo ali, mas essas dores, em geral, elas têm um período e sofrem remissão espontânea. E isso fica muito claro nesse artigo que mostra, né, acompanharam esses pacientes por 2, 3 anos e verificou que pacientes com baixa incapacidade por DTM são pacientes, olha, que tinha dor miofascial e com tratamentos muito simples, né, abordagens de autocuidado, só 16, depois de 2, 3 anos, continuaram com esse diagnóstico de dor muscular, né? A maioria desses diagnósticos musculares, evoluíram para um diagnóstico de não dor, ou seja, houve uma remissão espontânea desses pacientes. Olha aqui, dos pacientes com diagnóstico no basal de deslocamento de disco, com ou sem redução, os pacientes ou se mantiveram ou melhoraram. Então, aquele quadro que o deslocamento veio acompanhado de uma limitação de abertura de boca, depois, com o tratamento, pequenas abordagens fizeram com que esse paciente continuasse com o disco deslocado, mas já conseguindo abrir a boca normalmente. Então, perceba que essas doenças são autolimitantes, esses deslocamentos de disco, eles são autolimitantes, ou seja, uma vez que eles acontecem, eles não evoluem para algo pior. Né? Aqui, as dores na articulação temporomandibular, de 21 pacientes, só 10 continuavam com esse diagnóstico, né? De 19 com algum diagnóstico de doenças degenerativas, né, só 17 continuavam, né? Ou seja, mas não progrediu para algo pior.
Então, mostrando, né, uma doença degenerativa não progressiva. Então, na hora de abordar esse paciente com DTM, tem que estar na mente de vocês que o curso clínico da doença é bom. Então, muitas vezes eu vejo gente querendo abrir ATM, fazer toxina botulínica. Não há necessidade na grandíssima maioria dos casos. Por quê? Porque esses pacientes evoluem bem. Esses pacientes a gente consegue mantê-los saudáveis a vida toda com terapias pouco invasivas. E isso é importante entender. Porque a gente sabe já pela clínica, pela pesquisa, pela prática clínica baseada em evidência científica, que o curso clínico da doença é bom. É fundamental que eu entenda quais são as causas das disfunções temporomandibulares, né? E se eu parto da premissa que as causas são complexas e multifatoriais, não há sentido mais, na hora de tratar esse paciente, pensar em uma única abordagem, porque as causas, se você parte da premissa que mais de uma coisa é responsável pela disfunção ou pelas dores relacionadas às disfunções temporomandibulares, não há lógica fazer só uma coisa. E esse é o maior problema. Ou só faz o ajuste oclusal, ou só faz, extração dentária, ou faz aplicação de toxina, que além de serem abordagens que não têm qualquer sentido para a disfunção temporomandibular, na grandíssima maioria dos casos, partem da premissa de relação de causa e efeito. E não é. As causas são complexas e multifatoriais. E pensem, gente, olha, vocês que vão trabalhar com diagnóstico, têm que saber diagnóstico, é muito comum encontrar no paciente de vocês várias coisas. Mas as várias coisas que vocês encontram no paciente com disfunção temporomandibular não significa que essa coisa que você encontra tem relação de causa e efeito com o seu problema. Muitas vezes, eu tenho que saber, eu tenho que pôr na minha cabeça qual é a diferença entre associação de condições clínicas e relação de causa e efeito. Associação, gente, por exemplo, o cigarro, ele causa câncer de pulmão, né? Logo, quanto mais você fuma, mais risco você tem de desenvolver. Isso é relação de causa e efeito. Não significa que todos terão, mas existe um maior risco. Logo, quanto mais você fuma, mais o seu dedo fica amarelo. Isso significa que existe uma associação, se você quiser buscar, entre dedo amarelo e câncer de pulmão. Só que o dedo amarelo não causa câncer de pulmão. Então não adianta você estabelecer relação de causa e efeito. Nem sempre coisas que se associam são importantes para aquela condição clínica. Ok? Então, hoje a gente sabe, né, que existe uma série de fatores que são importantes como fatores etiológicos integrados para as disfunções temporomandibulares, né? Como eu disse para vocês, alguns indicadores de saúde geral ruins, então, pobre qualidade do sono, vida sedentária, bebe, fuma, ou seja, estilo de vida ruim mesmo, alguns hábitos orais que causam trauma, né? Isso dependendo da frequência, da predisposição desse paciente, é óbvio, né? Então, bruxismo, ficar mordendo objetos, uma série deles, né? Alguns polimorfismos genéticos que podem também influenciar a dor que o paciente sente quando tem DTM, muitos fatores psicológicos, a gente tem visto hoje que muitos fatores psicológicos conseguem diferenciar pacientes com DTM de controles que são assintomáticos, portanto, são importantes, né? Perceba que em nenhum momento eu falei da oclusão, porque a gente já sabe que a relação entre DTM e oclusão, ela já se perdeu há muito tempo. Então, não existe mais justificativa para as pessoas considerarem que qualquer alteração oclusal é responsável por um quadro clínico doloroso de disfunção temporomandibular. E o que a gente vê, infelizmente, ainda, é muita gente ainda fazendo ortodontia, fazendo guia canino, aumentando a dimensão vertical, para corrigindo a oclusão, para tratar uma situação que não tem nenhuma, em geral, nenhuma importância no quadro clínico de uma DTM crônica, por exemplo, né? E eu nem vou falar, existe uma série de trabalhos que demonstram isso. Esse é um trabalho recente de 2019, que ele até cita final de uma era, né? Então, existe a ausência de uma associação consistente para manter essa relação que
outrora existiu até final da década de 70, início de 80, até no máximo início de 90, onde isso era forte, foi importante, mas hoje a gente sabe que as poucas evidências, elas são muito mais explicadas pela relação de um processo de DTM levando a uma alteração oclusal. Então, não é incomum a gente encontrar um paciente que altera repentinamente a sua oclusão decorrente de um edema na articulação temporomandibular, decorrente de um mioespasmo muscular, em músculo mastigatório, enfim. Ou seja, a maloclusão como consequência da DTM, não o contrário. Então, atenção a isso no diagnóstico. E aí, gente, é fundamental na hora de avaliar a gente conhecer. E, em ordem de importância, é fundamental saber conversar com o paciente. Acho que vocês devem ouvir muito isso na aula de diagnóstico, né? A história do paciente, ela é o fator primário, mais importante na formação ou na montagem desse quebra-cabeça clínico de disfunção temporomandibular. É fundamental que eu saiba examinar o paciente. A partir do que eu coleto na história do paciente, eu vou direcionar o meu exame clínico. Então, se eu associo a história do paciente com o exame clínico, eu tenho o diagnóstico mais correto do meu paciente. E em poucos casos, eu preciso de alguns exames complementares. Por exemplo, um exame de imagem. Que exame de imagem pedir para uma TM, por exemplo? Será que uma tomografia é melhor? Será que uma ressonância é melhor? Será que serve pedir uma panorâmica para esse paciente? Né? Simplesmente uma panorâmica vai me dar que informação de uma TM, né? Será que eu preciso pedir algum exame bioquímico para esse paciente? Por exemplo, se ele tem uma artrite, uma artrose, talvez alguns exames reumatológicos, encaminhar para o médico para me ajudar nessa montagem do quebra-cabeça, mas o mais importante é a história do paciente e depois confirmado por um bom exame clínico. Então, para DTM, gente, a gente já sabe há muito tempo, e não para DTM, né? Para as condições de dores crônicas musculoesqueléticas, dores crônicas em geral, é fundamental que eu saiba fazer a pergunta, que eu saiba buscar do paciente a informação correta, então eu tenho que saber perguntar para buscar a história odontológica e médica desse paciente, e é fundamental que eu associe o que eu encontro no que eu busco desse paciente ao exame clínico. E isso forma o eixo 1, que é um eixo somático, é um eixo biológico, é um eixo que a gente dá o diagnóstico, né? O diagnóstico clínico desse paciente. Mas a gente sabe que pacientes com o mesmo diagnóstico, eles podem apresentar perfis, né? Psicológicos, genéticos, somatosensoriais distintos, o que formam o eixo 2. Então, o eixo 2 vem com o propósito de avaliar o quanto essas informações psicológicas, o quanto essas informações socioculturais influenciam nesse meu diagnóstico que eu obtive através do eixo 1. Então, muitas vezes, eu vejo muitos dentistas frustrados, porque dão muitas vezes o diagnóstico do paciente, fazem o tratamento clínico e esses pacientes não melhoram. E aí, eles chamam esses pacientes como pacientes difíceis, refratários. Muitas vezes podem ser mesmo. Mas muitas vezes não é que o paciente é refratário. É que muitas vezes você abordou apenas o eixo clínico desse paciente e esqueceu de avaliar, né, o perfil psicossocial. Por isso que a gente sabe, desde o final da década de 70, início da década de 80, que a abordagem ela deve levar em conta o paradigma biopsicossocial, né? Para que a gente saiba revelar para cada paciente não só o diagnóstico, mas também todos os fatores associados, as variáveis associadas, não clínicas, não relacionadas ao diagnóstico, mas que influenciam o diagnóstico do ponto de vista sociocultural, psicológico, enfim, e outros biomarcadores que cada vez mais surgem para que a gente consiga ter um paciente, para que a gente consiga, de certa forma, atingir o alvo que é o tratamento de maneira muito mais precisa do que a gente consegue hoje, tá bom? Então, quando eu estou falando de anamnese, eu estou falando de avaliação clínica, eu estou falando de perguntar coisas baseadas em critérios muito claros sobre dor,
Então, dor em ATM, dor em músculos mastigatórios. Então, os sintomas é o que o paciente me relata, e eu vou confirmar isso através da palpação, eu vou confirmar isso através de testes diagnósticos de movimentação da mandíbula, vou verificar, né, a limitação dos movimentos mandibulares. Então, o paciente ele vai me relatar, eu vou pedir perguntar sobre isso para o paciente, se ele percebe isso, e eu vou medir os movimentos mandibulares. Então, eu vou verificar se o que o paciente me relata é confirmado clinicamente, ou seja, se eu tenho esse sinal clínico também. E a presença de ruídos articulares. Então, eu peço para o paciente me relatar se ele tem, se ele percebe, se essa é a sua queixa, e depois eu faço a auscultação digital durante os movimentos mandibulares. Então, perceba que eu vou perguntar sintomas e sinais para esses, e vou confirmar esses sintomas através de exame clínico dirigido corretamente, porque existem critérios muito bem definidos para isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Imagine um caso hipotético de um paciente que não tem queixa de dor, então ele chegou lá na clínica de estômago de vocês, e ele é um paciente sem queixa de dor orofacial, ele veio por outra queixa, eu vim porque eu tenho um edema aqui no meu lábio, sei lá. Só que vocês vão fazer todo o exame clínico nesse paciente, porque vocês estão fazendo a semiologia ali, estão fazendo o exame clínico. E aí vocês palpam esse músculo do paciente, uma masseter, e esse paciente relata dor. Qual o diagnóstico desse paciente? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar assim, olha, esse paciente tem DTM. E aí vocês vão lá falar comigo e vão falar assim, esse paciente tem queixa? Nenhuma, professor. Nada, não se queixa. Não. Então eu vou falar para vocês, provavelmente, né, ou a palpação não foi precisa, ou essa palpação é uma variação do normal, ou ainda, por exemplo, esse paciente pode ser um paciente que tem bruxismo, pode ser um paciente que tem um apertamento ou um ranger de dentes, mas assintomático, ou seja, sem ter DTM associada. Então, esse músculo está cansado, está fadigado, então quando você aperta, ele sente dor, só que o paciente, ele não tem sintoma, ele não tem queixa. O que eu faço, paciente? Com relação a isso? Nada. Eu acompanho se for necessário. Se eu perceber que ele tem esse hábito, esse comportamento de ranger, de apertar o dente, eu vou tentar controlar esse comportamento. Mas eu não vou tratar, ele não tem diagnóstico de disfunção temporomandibular. Por isso que eu falo que tem que ter essa associação de critérios que envolvem uma série de sintomas e uma série de sinais clínicos que, no conjunto, formam um diagnóstico. Então, quando eu falo de anamnese, de queixa desse paciente, da história, no critério clínico de diagnóstico, está lá perguntando sobre dor na face, suas características. Então, se essa dor começou... Há quanto tempo começou essa dor? Né? Ela é uma dor contínua ou é uma dor esporádica, intermitente? O que piora a sua dor? Quando você está mastigando algum alimento, ela piora. Quando você movimenta a mandíbula, quando você aperta os dentes, quando você vai falar, quando você vai beijar, quando você vai bocejar. Se a dor não é na face, mas é na região de temporal, você tem dor na região do temporal? Se sim, quando começou, intermitente, as mesmas perguntas que nós fizemos na pergunta 1. Você tem ruído articular durante os movimentos mandibulares? Então, quando você abre e fecha a boca, quando você movimenta a sua mandíbula, você tem dificuldade de abrir a boca, o quanto que você queria abrir? Então, ela trava fechada e você não consegue abrir. Você tem dificuldade agora para fechar, então você abriu muito a boca e ela não fecha? Então, perguntas que me levam à queixa principal do paciente. E aí, durante o exame clínico, eu vou confirmar. Se for dor, eu vou confirmar o local da dor e o tipo de diagnóstico. Se for... eu vou verificar, né, os movimentos mandibulares, e aí eu vou verificar não só a amplitude deles, né, se eles têm limitação ou não, mas se a trajetória é retilínea, se os pacientes abrem e fecham a boca e desviam, ou deflecting e não voltam para a linha média. Então, tem paciente que abre, ele começa a abrir, desvia para um lado e volta. Ou, às vezes, ele começa a abrir, só desvia e não volta para a linha média. Então, isso é importante eu perceber durante o exame clínico. Verificar com palpação durante os movimentos mandibulares
se tem presença de ruído. E se esses ruídos são ruídos simples, como um estalido, um tec, ou é uma crepitação onde parece que existe já uma degeneração óssea, um desgaste ósseo, uma areinha dentro do ouvido, parece umas pedrinhas rolando dentro do ouvido. Isso não usa o estetoscópio, a gente ouve com o dedo. Palpar os músculos. Para que palpar? Para que a gente consiga verificar não só a dor que o paciente sente nesses músculos, a intensidade dela, mas principalmente, se é um paciente com queixa de dor na face, se eu tenho que encontrar um músculo ou articulação que causa a dor que é relacionada à queixa do paciente. E, se necessário, eu vou pedir exames complementares. Imagem, ou seja, em geral, a tomada de decisão para o exame, ela depende de algumas coisas. Por exemplo, se realmente há necessidade de pedir aquele exame para mudar o meu diagnóstico, para mudar meu plano de tratamento, minha abordagem. Ou seja, se é apenas algo confirmatório, a maioria das vezes eu não preciso pedir esses exames complementares. Então, dor, aquilo que eu já falei para vocês, então localiza, vê o início, a intensidade, frequência, qualidade, sintomas associados, fatores de melhora ou piora, que nós já conversamos com vocês. Se é uma dor que é a primeira vez que aparece e vem associada a um machucado, a uma lesão tecidual, ou é uma dor que é persistente, que já comete esse paciente há muito tempo. Então, diferencie uma dor aguda de uma dor crônica. Então, aqui, ó, mostrando muitas vezes o disco. Aqui, olha o disco e a articulação andando corretamente, que é diferente desse momento onde o disco está para frente e, nesse momento, o côndilo interpõe o disco, reduz, ó, solta do disco. Deixa eu pegar aqui o vermelhinho, desculpa. Aqui o disco, aqui o côndilo. Ó, estão juntos, ó, soltou, ó. Clec. Cliquem de novo. Diferente. Ai, meu Deus. Nossa, tá dando algum probleminha aqui, desculpem. Mas mostra para vocês que tem uma relação não normal entre o complexo disco e côndilo. Então, é um momento onde o disco se solta do côndilo, e nesse momento ele recaptura. E nesses momentos é que existe o clique articular. Nossa, desculpem. Gravando aqui. Que é diferente desse, por exemplo, olha, que o disco está aqui e perceba que o côndilo não consegue se encaixar nesse disco, ou seja, ele não reduz, ele não recupera, que é o deslocamento de disco sem redução. Então, são condições que conseguimos enxergar muito nitidamente na ressonância magnética. Durante a palpação, também nós podemos palpar, né, com palpação calibrada na região temporal e no masséter por volta de 1 quilo, segundo os critérios de diagnóstico, mas também tem alguns outros, né, que citam um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em masséter ali por volta de 1 quilo, 1,5 quilo de pressão de palpação, e no temporal, né, também por volta de 1 quilo até 2 quilos, mais ou menos, né, e tentar, além de perguntar se o paciente sente dor, se essa dor ela é similar àquela queixa que o paciente tem de dor quando ele tem. Também palpar a articulação temporomandibular, né?
Mas não esqueçam, como eu disse para vocês, perguntar para o paciente, e isso é fundamental, ter dor. O paciente relatar que tem dor à palpação, pouco significa se essa dor não for similar à queixa do seu paciente. Então, a dor tem que ser familiar à queixa. E aí, como eu disse para vocês, em alguns casos, pedir exames de imagem. E aí, deem preferência para aquelas que realmente têm algum sentido. Então, a tomografia, quando a gente quer avaliar alguma doença degenerativa óssea. Então, a presença de um cisto subcondral, né, de algumas erosões ósseas, né, de osteófitos, e a ressonância para ver, principalmente para ver efusão inflamatória, para a gente verificar esse compartimento côndilo-disco, se eles estão normais ou em desarranjo. Então, mas sempre lembrando que o pedido de imagem, ele vai muito de encontro à necessidade para confirmação de um diagnóstico, para mudança de um plano de tratamento, mas, fundamentalmente, eu tenho que saber ler a imagem. Se eu não sei ler a imagem, se eu não sei olhar a imagem, se eu não tenho experiência com tomografia, se eu não tenho experiência com ressonância, de nada adiantará o laudo que vem da clínica de radiologia. Então, o exame clínico para avaliar pacientes com DTM envolve esse raciocínio clínico escalonado, baseado em informações direcionadas. Ou seja, eu tenho que saber o que perguntar para o paciente e tenho que saber o que fazer durante o exame clínico. Não há dúvidas que um bom exame é a chave para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado desse paciente. E a DTM, como eu disse para vocês, portanto, ela representa esse quebra-cabeça montado, onde a gente tem que entender como que cada peça se encaixa, qual é o local de cada peça para a gente chegar no diagnóstico. O diagnóstico nada mais é do que um conjunto de características necessárias para a definição de um fenômeno. E o que é mais importante, gente, é reconhecido pelos pares. O que significa isso? Não existe esse negócio de falar assim, ó, eu faço diagnóstico assim. Não, não é assim. O diagnóstico, existem critérios que são universais e devem ser usados por todos. Isso é óbvio que ele é associado à sua experiência clínica, mas a experiência clínica lhe leva ao diagnóstico correto quando você utiliza-se de critérios de diagnóstico também corretos. E nós temos algumas ferramentas, mas a maior legitimidade para o diagnóstico de DTM é esse critério de diagnóstico, que já é traduzido para o português, de uma nova classificação que está ainda em tradução, que utilizou-se dos critérios desse DCTMD, que chama Critério Diagnóstico para Disfunção Temporomandibular, e esses critérios, eles classificam entre os subtipos de DTM em um grupo de disfunções musculares, e aí nós podemos ter uma mialgia, uma dor miofascial, uma cefaleia atribuída a DTM, ou ainda fenômenos articulares, como uma artralgia, um deslocamento de disco com ou sem redução, doenças degenerativas como artrite, uma osteoartrose, ou doenças ou desordens de hipermobilidade, que normalmente se caracterizam por luxação ou subluxação articular. Então, o paciente não consegue, ele abre demais e trava aberto, e não consegue, muitas vezes, fechar sozinho, ou muitas vezes consegue fechar sozinho, mas ele trava quando ele faz uma abertura um pouco maior da sua boca. Então, aqui, só para vocês entenderem, então aqui, ó, a mialgia local, para que a gente tenha esse nome de uma mialgia, um diagnóstico, eu preciso, na história, que o paciente se queixe de dor na região de mandíbula, na têmpora, perto da orelha no último mês, e que ele relate que essa dor foi modificada, normalmente piorada, com a função mastigatória, com uma parafunção, ou seja, quando ele mastiga um objeto, quando ele range os dentes, quando ele aperta, com a movimentação da mandíbula para bocejar, para beijar, para falar. E aí, depois que eu tenho essa queixa, eu confirmo o local da dor, né? Como é uma mialgia, ou vai ser ali no masseter, no temporal, no pterygoideu, nos pterygoideus, né? E essa dor, ela é familiar durante o exame, somente durante a palpação, e
a dor ela fica restrita ao sítio de palpação. Então, eu palpo, ele fala que dói, e a dor é familiar, a queixa, e ela não sai do meu dedo. Ela fica ali no local, no sítio muscular que eu estou palpando. O que é diferente dessa. Essa, ela fica, é a mesma coisa, só que nessa daqui, a dor, ela espalha um pouco pelo próprio músculo. Então, ela não fica localizada no meu dedo. Ela dá uma espalhada, mas ela não refere além do músculo, que é o caso dessa. Essa é a mesma coisa que a mialgia, só que a dor dessa, ela vai além do músculo. Então, essa, e diagnóstico, é aquela dor que vai para o dente, que confunde muitas vezes. Então, o paciente chega se queixando de dor na região dos dentes, e aí quando você pressiona uma seta, a dor vai para o dente, ou seja, é uma dor miofascial com referência. A cefaleia, ou dor de cabeça atribuída a DTM, é a mesma coisa que a mialgia, só que a dor está localizada na região do músculo temporal, né? Então, normalmente, o paciente tem queixa de dor na região do músculo temporal, que é confirmada com o exame clínico de palpação do músculo temporal. A artralgia é a mesma coisa que a mialgia, só que a dor familiar é na região da articulação temporomandibular. Então, eu vou confirmar durante a palpação do polo da TM, eu vou, durante a abertura ou os movimentos mandibulares, o paciente vai falar que dói, e essa dor é parecida com a história, com a queixa dele. Então, para a DTM dolorosa, eu tenho como questões importantes de queixa, de história, dor e dor modificada pela função ou parafunção ou movimentação mandibular, e eu dependo da confirmação do local da dor por exame clínico de palpação durante a abertura bucal, enfim, e aí eu confirmo com a palpação ou com esses exames ativos, eu confirmo o local, a origem do fenômeno doloroso que compartilha a queixa do seu paciente. Além das dolorosas, que não vem aqui hoje, a gente tem os diagnósticos não dolorosos, como deslocamento de disco com redução, né, que eu não vou comentar hoje, que não vai dar tempo. Os deslocamentos de disco sem redução. Mas eu posso, se vocês quiserem perguntar, eu posso responder. As doenças degenerativas articulares, né, que normalmente utiliza-se para confirmar o exame tomográfico. Então, para eu verificar realmente, além da clínica, que existe algo alterado nesse paciente, é fundamental o exame de imagem, e o de escolha é a tomografia computadorizada. As desordens de hipermobilidade, eu também posso utilizar uma ressonância para verificar, né, que durante a abertura, esse côndilo, ele se movimenta além da eminência articular, e, portanto, ele luxa ou subluxa. E aí, gente, para a gente finalizar, né? Então, o raciocínio clínico que vai levar a esse diagnóstico correto, então, ele deve incluir um bom conhecimento epidemiológico. Então, eu tenho que saber o curso clínico, os principais sinais e sintomas, eu tenho que saber conduzir o exame, eu tenho que saber os fatores etiológicos, eu tenho que ter familiaridade com os critérios de classificação e diagnóstico das disfunções temporomandibulares. Então, de nada adianta, pessoal, eu ficar me baseando no cotidiano. Ah, aquele meu amigo falou que tem um ruído, tem um barulhinho na orelha. Ah, aquele meu amigo falou que quando pressiona uma setter, dói. Isso não é diagnóstico. Isso pode ser sinal e sintoma, que pode montar o quebra-cabeça do diagnóstico ou não. Então, se eu não conheço o critério diagnóstico e trato o paciente baseado nisto, eu vou estar fazendo ou um subtratamento, quando o tratamento necessário seria outro, ou um sobretratamento, quando eu estou fazendo além do que o paciente precisa. E isso não é ético, isso não é correto com o nosso paciente. Acho que era mais ou menos isso. Eu queria conversar com vocês. Desculpa o correr. Mas aí estou à disposição de vocês para perguntas, para algumas informações que vocês queiram, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Olá, Maria Fernanda. Muito obrigada. Temos algumas perguntas, professor. Pode fazer. Vou começar aqui
Qual o papel do dentista no tratamento de pacientes com fibromialgia? Tá. O papel do dentista no tratamento do paciente com fibromialgia, a pergunta é muito clara. Tratar fibromialgia não é um papel do cirurgião dentista. O que é muito comum é que pacientes fibromiálgicos têm uma grande prevalência de disfunção temporomandibular. Não é incomum a gente encontrar em pacientes com fibromialgia, que tem dor espalhada pelo corpo todo, sinais e sintomas que dão o diagnóstico de disfunção temporomandibular, tá? Então, nesse caso, o dentista ele vai ter um papel do tratamento da DTM que, com certeza, nesses casos, se você tratar muitos casos refratários de pacientes com fibromialgia e DTM são decorrentes da falta de tratamento de uma das condições. Ou seja, é um paciente que tem uma comorbidade dolorosa e eu trato uma delas só. E, em geral, eu não tenho sucesso. Então, é fundamental que a gente tenha essa noção, porque uma condição pode piorar ou atrapalhar a evolução da outra. Então, o papel do dentista, se for fibromialgia pura, não é nenhum. Agora, se a fibromialgia vier, e nem é o dentista que ele deve procurar, é o reumatologista, enfim, o fisiatra, enfim. Agora, se for uma fibromialgia que tem associada uma DTM, aí o papel do dentista é colaborar, né, reduzindo a DTM e o reumatologista reduzindo a fibromialgia. Então, é um tratamento compartilhado. E isso é fundamental. Por quê? Porque se eu não diminuir o impulso nervoso a partir dos músculos mastigatórios, por exemplo, eu vou cada vez mais tornando sensível esse cérebro em termos de dor. Ou seja, eu vou atrapalhando a melhora das outras dores também. Então, eu vou atrapalhar o tratamento da fibromialgia. Não sei se foi claro. Professor, tem mais uma. Mais Pode algumas, falar. na verdade. Pode falar. Já vi alguns dispositivos que melhoram a abertura bucal através de exercícios na literatura. Há relatos de uso em pacientes com trismo por conta da radioterapia. Isso é válido para limitação por conta de dor? Boa pergunta. A primeira pergunta que vocês têm que fazer, fundamental, é essa dor, ou melhor, essa limitação da abertura bucal, por exemplo, ela está ocorrendo por quê? Se for um evento mecânico, um obstáculo mecânico, por exemplo, eu posso ter aquele disco deslocado para frente e durante a abertura o côndilo não consegue ultrapassar, reencontrar esse obstáculo. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um disco aqui e eu tenho um côndilo aqui. Então quando eu começo a fazer a abertura, normalmente eles se encaixam e continuam fazendo os movimentos conjuntamente. Em alguns pacientes, esse disco desloca e o côndilo começa e encontra esse bloqueio da banda posterior aqui do disco e não consegue ir adiante. Então, a limitação é mecânica. Então, muitas vezes, existem alguns exercícios para melhorar isso, mas não é na força, nesse caso. No caso de uma limitação por muscular, por um mioespasmo, muitas vezes, então que eu tenho uma contração ali, que encurta esse músculo e não deixa abrir, aí normalmente, o que a gente faz é uma anestesia, por exemplo, com gelo desse músculo e faz a abertura da boca desse paciente, porque ele não vai deixar de sentir dor e faz o alongamento desse músculo. Então, são exercícios que a gente vai fazendo. Agora, a gente pode utilizar de alguns outros exercícios? Pode também, pode usar equipamentos, paletas, enfim, pode, mas tem que ver, depende do caso, tá? Você pode também pedir ajuda para um fisioterapeuta, aí depende muito do que você tem de habilidade para fazer esses exercícios aí, tá bom? Professor, mais uma pergunta. Você acha que no futuro os pacientes com DTM podem surgir mais no consultório devido ao estresse causado pela pandemia? Boa pergunta. Aliás, já saiu várias pesquisas e, enfim, principalmente já publicado em jornais, o alarmante crescimento, né, o alarmante ocorrência, aumento da ocorrência de casos, não é DTM, tá, de bruxismo,
que não é DTM, bruxismo é bruxismo, DTM é DTM, tá? Mas aumentando, por exemplo, fraturas de restaurações de dentes, perdas de implantes, e também aumentando o número de pacientes com dor por DTM também. Então, assim, a gente sabe que esses fatores, sim, são importantes para no conjunto, para as disfunções temporomandibulares. Então, se eu tenho um paciente que tem bruxismo, que é um paciente que tem um músculo não com dor, com queixa de dor, mas latente ali, disfuncionado, por exemplo, adaptado, e aí eu tenho, nesse caso, o gatilho, o estresse, isso pode desencadear dor muscular nesse paciente. Então, sim, existe uma prevalência que parece que aumentou durante essa pandemia. Não sei se isso vai se sustentar com a retomada da vida, né? Mas, sim, esses fatores são importantes fatores no caso das disfunções temporomandibulares. Professor, acho que alguém perguntou. Muito importante essa pergunta, Priscila. Vamos lá. As duas informações estão... Uma está totalmente correta e a outra está parcialmente ou muito pouco correta. Primeiro, é exatamente isso. O bruxismo é um comportamento relacionado à atividade do movimento mandibular. Então, é o encostar do dente, é o ranger, é o apertar. Isso é bruxismo. Que ele pode ser, de acordo com o ciclo circadiano, ele pode ser, de acordo se você está dormindo ou acordado, ele pode ser dividido em sono e vigília. E ele pode ser primário ou secundário. Isso é o bruxismo. DTM, dolorosa, é um quadro de dor muscular, é um quadro de dor articular, é outra coisa. Então, isso é correto. DTM é DTM, bruxismo é bruxismo. E essas condições, elas estão associadas? Muitas vezes não. É muito comum a gente encontrar pacientes que apertam o dente, que rangem os dentes e não tem bruxismo. Esse é o problema de consultório. Pessoas que não são especialistas. Todo paciente que tem DTM, eles acham que tem bruxismo e põe placa, tá? Então, lembrem disso. É muito incomum. Por exemplo, paciente que arranja e aperta o dente, dificilmente tem dor ao acordar. É muito mais comum um paciente que tem bruxismo de vigília ao final do dia, muitas vezes, ter dor. Então, o bruxismo de vigília talvez seja um fator de risco um pouquinho maior do que o do sono para causar DTM. Mas sempre causa? Não. Nem sempre o bruxismo causa desgaste. Isso vocês têm que tirar da cabeça de vocês. Bruxismo, eu posso ter bruxismo sem tocar o dente, gente. Só o tensionamento da face, o movimento da mandíbula sem tocar o dente, isso também é bruxismo. É atividade da mandíbula. Então, assim, eu posso ter bruxismo sem desgaste dentário. Eu posso ter um desgaste dentário por bruxismo, que eu tive há 10 anos, eu não tenho mais bruxismo hoje e o desgaste continua, porque o dente não regenera. Eu posso ter bruxismo sem ter dor. Eu posso ter bruxismo com dor. Então, é fundamental que eu saiba individualizar o meu paciente, para saber do que ele precisa. Por isso que tem que dar diagnóstico, tem que planejar. Não é simplesmente chegar no paciente e colocar placa porque ele tá tenso. Essa palavra eu odeio. O paciente meu está tenso. O que é tenso? O que é tenso? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente joga todas as fichas, né? Todas as fichas do tratamento do nosso paciente para uma abordagem só. De um paciente que tem uma quantidade enorme de fatores envolvidos na sua gênese, na gênese do seu problema. Agora, sim, o bruxismo pode ser um fator de risco para DTM, pode, mas, para falar a verdade para você, uma grande parte dos pacientes tem bruxismo e não tem DTM, certo? Não sei se respondi, Priscila. Beleza. Professor, agora a última pergunta é se você tem alguma indicação de estudo, alguma leitura, para as pessoas poderem se aprofundar nesse assunto. Tá. Fazendo campanha, né, para vendas de livros, né? Professor Paulo Conte, eu também colaborei nesse livro dele, acabou de lançar o livro de disfunção temporomandibular e outras dores orofaciais, mas mais DTE. E é um livro bastante interessante, a editora é a Dental Press,
Então, esse livro ele está disponível para quem quiser, gosta do assunto, está com condição financeira para comprar. Esse é um bom livro. E aí, do resto, são artigos, né, que... existem alguns livros também, tem livros também do professor Siqueira, José Tadeu Tesseroli de Siqueira, que é muito legal também, mas livros muito interessantes que falam, mas eu não sei se vocês estão tendo acesso às bibliotecas, não sei se vocês já estão frequentando as faculdades de vocês, então eu posso mandar depois para o Vitor, para a Maria Fernanda, talvez algumas referências, alguns nomes de livros, e aí vocês veem se vocês têm condição de estarem oportunizando esses livros nas bibliotecas das suas faculdades, ou tentando encontrar isso, alguns artigos via seleção de... Eu vou ver o que eu tenho de livre aqui para vocês utilizarem, e aí eu passo para a Maria Fernanda. Mas, assim, se você colocar disfunção temporomandibular ou temporomandibular disorder, você vai encontrar uma série de informações sérias e não sérias, né? Mas eu ficaria com alguns livros que são interessantes, né? Esse livro que nós acabamos de lançar, do professor Conte, eu posso passar para a Fernanda depois. Maria Fernanda, eu posso passar o nome, a página, assim, o layout do livro, para vocês saberem, a página na internet, os do professor Tesseroli Siqueira, também do professor Antônio Sérgio Guimarães, também bons livros, né? E também os artigos, né? Também poderiam ser algumas alternativas. Professor, é só isso de perguntas. E eu gostaria de agradecer em nome da Liga por essa aula maravilhosa que o senhor deu. A gente podia ficar ouvindo a noite toda aqui. Esse tema é muito, muito enriquecedor. Então, em nome da Liga, eu agradeço muito a sua disponibilidade. A gente sabe que o seu tempo é bem apertado, bem corrido. Faço com o maior prazer. Então, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, Maria Fernanda, agradeço o Vitor também, agradeço o professor Paulo, que mandou mensagem aqui para mim também, agradecendo, eu que agradeço. E assim, a nossa função na docência também é poder trabalhar com vocês. Quando a gente vê alunos que são proativos, que se desafiam, isso para a gente é muito, muito prazeroso. Então, eu não faço mais do que minha obrigação, e é sempre um prazer, sempre poderão contar comigo para essas coisas, tá bom? Muito obrigado, professor. Então, em nome da Liga, desejo uma boa noite para todos também. Para vocês também. Boa semana para todos.